A Salvação pela Máquina do Tempo, de Ricardo Luiz Chaves Feijó. Capítulo 3. Treino e lançamento ao espaço. Odair cuidara de todos os detalhes relativos à viagem à Flórida. Partiria no início de novembro, em 15 dias. Aproveitou o tempo que lhe restava em São Paulo para resolver todas as pendências profissionais, financeiras e de administração dos bens. Negociou afastamento, sem remuneração, do trabalho na universidade. O pessoal do Projeto Hermes tinha depositado em sua conta a soma considerável de R$ 100.000 a título de pagamento inicial por sua contribuição à iniciativa. Com esse fundo, quitou dívidas. Orientou familiares a cuidarem de seus pertences e responderem por ele em qualquer contenda financeira. O mais difícil foi o diálogo de despedida com os filhos adolescentes. Levou-os para jantarem em uma pizzaria. Enquanto comia, iniciou a conversa. Filhos, o pai irá partir em uma missão dentro de 15 dias. Elvira intervém. Pai, o senhor sabe que eu sofri da última vez que viajou ao exterior e permaneceu fora por mais de 4 meses? Filha, são os ossos do ofício. A carreira acadêmica é internacional e você não deve interromper os estudos para acompanhar o pai a cada vez que eu tenha de atender a algum compromisso em outro país. Ouve, querida, dessa vez não se trata de uma viagem convencional. O seu pai está participando de algo muito maior. Fui convocado para fazer parte da equipe de um projeto importante que poderá beneficiar a muita gente. A jovem questiona. É algo relacionado ao seu trabalho como economista? Responde Odair. Tem a ver com economia, mas com física também, e outras coisas que o papai já fez, trabalhou ou estudou no passado. O jovem Horácio ficou triste, porém deslumbrado. Exclama, física? O papai vai voltar a lidar com física? Que trabalho é esse? Infelizmente, filhos, não posso detalhar a missão em que me envolverei, é secreta. O que eu quero é que vocês aceitem e compreendam a ausência do pai e se comportem bem. Obedeçam à mãe e continuem frequentando as aulas e estudando regularmente. Empenhem-se nos estudos e consigam boas notas. Quero que vocês trabalhem por um bom futuro, que se realizem. Eu sempre disse que a maior herança que eu pretendo legar a vocês é uma formação sólida. O desenvolvimento pessoal, a aquisição de capacidades, a cultura, e isso só se consegue com dedicação e esforço. Quero que vocês se empenhem nos estudos, tanto ou mais do que se o papai estivesse por perto acompanhando. Elvira contesta. O pai vai deixar o país? Terá de viajar para fora? Para onde vai? Responde de pronto. Irei para os Estados Unidos. Estarei em uma localidade próxima a Disney World, na Flórida. Lembram-se de quando vocês eram pequenos? Já estivemos 2 vezes nesse parque de diversões. Ela diz. Eu é que queria estar por lá. O senhor mesmo prometeu-me, por ocasião de meu aniversário de 15 anos, presentear-me com uma viagem a Disney World. Agora é o papai que vai viajar e eu ficarei por aqui? Trata de justificar-se. Filha, você pode fazer essa viagem, mas o papai estará trabalhando num projeto e não poderei dedicar muito tempo para estar contigo. Podemos sim nos encontrar por lá. Irei deixar um dinheiro em sua conta e peço à sua mãe que lhe ajude a adquirir o pacote turístico. Depois de acompanhá-los até a casa deles, despede-se afetuoso. Emociona-se e, enquanto se dirigia de volta à sua residência, fica em pranto. O pensamento na possibilidade de não mais os reencontrar quase o leva ao desespero. No entanto, confiava que iria revê-los em poucos meses, no tempo deles. Não obstante, pudesse demorar muitos anos no tempo do viajante. Otimismo exagerado reinava em seu coração. Pensava firmemente que tudo daria certo e que em breve estaria novamente com os filhos. Eles iriam estranhar o súbito envelhecimento do pai. Na data certa, dirige-se ao aeroporto.
Viagem confortável aguardava-o. Afinal, nunca o fizera na primeira classe. Nas 10 horas de voo, pouco fez além de refletir e cochilar. Sua mente estava tranquila, resultado do equilíbrio entre sentimentos opostos. De um lado, a empolgação, o entusiasmo por envolver-se em pretensiosa missão, na grande aventura que já podia antever. Contudo, por outro lado, havia o temor pelo que poderia dar errado, a preocupação em sofrer com a falta das pessoas queridas que havia deixado no Brasil e principalmente com o risco de não mais tornar a vê-las. Então, a emoção positiva e o temor anulavam-se um ao outro, resultando em curioso estado de tranquilidade. Impulsos contrários, embora vigorosos, cancelam-se. Chegou a Miami ao entardecer. Sem sair do aeroporto, embarca num avião menor, movido a hélices, que o conduziu até a cidade de Tampa. Mal adentrara o saguão de desembarque, um grupo de pessoas esperava-o. Uma delas empunhando placa com seu nome. Cumprimenta a todos. Eles pareciam exultantes com sua chegada. Estava sendo tratado feito astro de cinema. Em pouco tempo, Odair acostuma-se à rotina de trabalho na etapa preparatória da missão. De manhã, tinha de levantar cedo, isso o incomodava, pois sempre que podia gostava da liberdade de dormir e acordar a qualquer hora. Já sabia que de agora em diante teria de adaptar-se à disciplina rígida. Pois então, tinha o horário de acordar, vestir-se, sempre com uma espécie de uniforme, tomar o reforçado café da manhã e dirigir-se à academia de ginástica especialmente preparada. A cada 50 minutos, intercalados com 10 de descanso, ficava aos cuidados de um treinador especializado em uma gama limitada de trabalhos físicos. Detestava os exercícios. Prendiam-no a diversos tipos de geringonças que o deixavam de cabeça para baixo, rodopiavam, um horror. Sentia náuseas. Por vezes, chegava a vomitar. Apresentava problemas de desorientação e sensação de mal-estar. Contudo, algo se salvava. Ele gostava apenas das aulas de pilates e yoga. Ao final da manhã, havia também uma boa sessão de massagem que incluía aplicação de cremes. Sentia-se agora em um spa. Ainda antes da parada para o almoço, era submetido a uma bateria de exames médicos. Já sabia de seus poucos problemas de saúde, em especial, conheciam sua antiga inflamação crônica no intestino, que não o incomodava tanto. Por conta da rotina pela manhã, a cada dia ficava mais forte. O corpo ia adquirindo conformação atlética, musculoso. A alimentação especial, regular e cuidada, em detalhes, surtia efeito em sua disposição. Sentia-se muito bem. A ânsia e o enjoo foram desaparecendo. Os instrutores elogiavam-no e diziam que em pouco tempo começariam com os exercícios simulando a ausência de gravidade. O treinamento não era apenas físico. A tarde era dedicada aos estudos e à parte técnica da missão. Tinha 2 horas de alemão. Odair não tinha muita facilidade com a língua de Goethe, mas sentia prazer em aprender a dominar expressões em alemão. Wie hübsch sie ist, bitte sprechen Sie langsam. Adorava estas e muitas outras sentenças da língua. De fato, o método de ensino do programa de treinamento era bastante intenso. Precisava repetir cada palavra centenas de vezes, sendo corrigido até atingir a perfeição. Os professores, eram mais de um, pretendiam ensinar-lhe a pronunciar num acento perfeito e falar com fluidez impecável. O objetivo é que ninguém possa reconhecer nele entonação estrangeira. Deveria ser o fino da pronúncia prussiana, sotaques dos Junkers. Inclusive, era-lhe ensinado o timbre específico da época, dos anos 1930, inflexão da voz que quase já não se entoa mais na Alemanha atual. Excetuando-se os sábados, diariamente, às 4 horas da tarde, começavam as aulas com os detalhes técnicos da viagem. Havia a equipe de cientistas. Lá estava o físico John Matter, que teve a oportunidade de conhecer no encontro na sinagoga de São Paulo. John ministrava aulas sobre a física relacionada à viagem e não adentrava muito no projeto em si. Afinal, era cosmólogo e não engenheiro. Em outras exposições, recaía-se na apresentação detalhada da espaçonave. Não lhe foi apresentada a própria nave, Anne Frank, que iria acolhê-lo na aventura. No entanto, algumas réplicas, com aspectos parciais, jaziam perfiladas no saguão.
inacabadas, com as partes internas à mostra, ou revestidas com material transparente, de modo que se possa observar todos os aspectos de seu interior. Outras apresentavam cortes em seção transversal ou longitudinal, expondo assim detalhes da nave dispostos didaticamente para o seu entendimento. O aspecto técnico que mais o intrigava era o de como imprimir à enorme espaçonave a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a de um corpo em queda livre na superfície da Terra. Palestras trataram desse assunto. Na primeira delas, expondo o professor de cabelo branco e despenteado à la Einstein, dizia: no intuito de atingir essa aceleração e nela manter a nave por quase um ano, necessitamos de combustível muito potente e que possa ser armazenado num espaço razoavelmente pequeno. Note que a massa da nave e de seus objetos irá aumentar gradativamente à medida que se aproximar da velocidade da luz. Quando a nave estiver a 90% dela, ou 270 mil km por segundo, sua massa começará a crescer sensivelmente. Odair interrompia a miúde a exposição professoral. A equipe deixou-o à vontade para interferir a qualquer momento, de modo que, por vezes, o que seria aula transforma-se em diálogo. Disse na ocasião: sendo assim, professor, e pela primeira lei de Newton, a força necessária para manter a aceleração terá de ser cada vez maior. Exato, Odair. Necessitamos mais e mais energia a fim de manter a Anne Frank em aceleração constante. Sim, professor, mas como armazenar a fonte de energia e como empregá-la? Fechando os olhos e com aspecto meditativo, o expositor inicia uma digressão sobre o tema. A NASA tinha desenvolvido no passado um acelerador atômico circular capaz de impulsionar partículas de matéria de modo a fazê-las alcançar altíssimas velocidades. Num túnel ao redor da cidade de Chicago, os cientistas puderam acelerar prótons. Ao completar a volta, as partículas já alcançavam velocidade próxima da luz. Um tanto atabalhoadamente, Odair interrompe. Uma coisa é acelerar a partícula até aproximá-la da velocidade da luz. Creio que muitos aceleradores de partículas fazem isso. Ouvi dizer que o acelerador do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, é capaz de fazê-lo. Não sei bem se o acelerador mais antigo faz, mas certamente o novo, o tal grande colisor de hadrons, o LHC, é perfeitamente capaz de acelerar partículas de prótons até alcançar-se velocidades próximas à da luz. Outra coisa, porém, professor, seria acelerar a espaçonave, um trambolho desse. Incomodado, o velho mestre finalmente resolvera abrir os olhos. Reagiu. De fato, Odair, mas as pesquisas sobre aceleração de foguetes no espaço já se encontram muito avançadas. Aprendemos muito fazendo acelerar partículas, mas evidentemente as técnicas para impulsionar espaçonaves são outras. Primeiramente, desenvolvemos acelerações com base nas propriedades do raio laser. Por essa técnica, raios emitidos por estrelas são capturados pelo dispositivo da nave e depois remitidos ao espaço na forma de luz coerente. A fruição do laser proporciona considerável aceleração no veículo. Dificuldades técnicas, no entanto, nos fizeram abandonar o projeto. Mais promissoras foram as técnicas de aceleração empregando hidrogênio. Um coletor preso à nave capta partículas de hidrogênio que subsistem no espaço cósmico. Assim, a nave não precisa carregar o próprio combustível. Infelizmente, problemas na aplicação da tecnologia também fizeram com que a deixemos para trás. Outra possibilidade trata-se da chamada propulsão iônica. Neste caso, obtém-se energia nuclear da desintegração de cargas muito elevadas de íons. O sistema começou a ser empregado para corrigir órbitas de satélites artificiais. Tentamos adaptá-lo na aceleração de nossa espaçonave. Porém, a tecnologia não foi muito bem sucedida. Finalmente, encontramos a melhor solução. A Anne Frank emprega um método bastante eficaz para acelerá-la. Ela é impulsionada pela produção de energia fotônica. O processo é assim. A energia é gerada pela fusão de matéria e antimatéria, ou seja, pela fusão de partículas atômicas com massas idênticas e cargas elétricas opostas. Quando a fusão acontece, são liberados energia e fótons.
A energia produzida é tão potente que, graças a ela, a nave é acelerada ao nível almejado. Odair não resistiu em objetar. Duas dúvidas, professor. Como é possível armazenar o combustível? Afinal de contas, a nave precisa ser acelerada de modo ininterrupto por quase um ano. Na verdade, 2 anos, contando a desaceleração na volta à Terra Antiga. Outra coisa, de acordo com a lei da ação e reação de Newton, a nave só pode ser empurrada se estiver expelindo algum resíduo, ejetando matéria como nos foguetes de combustível sólido. No caso da propulsão por energia fotônica, eu não percebo que matéria está sendo expelida e como se aplica o referido princípio na aceleração da espaçonave. Com expressão de surpresa, bom professor, voltando a cerrar os olhos, reinicia a fala. Realmente, Odair, foguetes convencionais expelem um fluxo de gás a alta velocidade. Pela aplicação do princípio da conservação do momentum, o veículo é impulsionado em sentido contrário ao do gás expelido até atingir uma quantidade de movimento, isto é, massa multiplicada pela velocidade, idêntico em intensidade e em sentido contrário ao ímpeto do gás. Eu estou sendo claro em minha exposição? Sim, professor, é básico. Conserva-se a quantidade de movimento do sistema foguete ar ejetado. O gás ejetado. Pois bem, Odair, até o desenvolvimento das novas técnicas de aceleração de espaçonaves, havia apenas 2 tipos de foguetes, os químicos e os chamados foguetes de motores nucleares térmicos. Os primeiros funcionam liberando a energia química contida em seu combustível sólido. Tais foguetes também necessitam transportar um comburente, o oxidante, a fim de reagi-lo com o combustível. A mistura de gases aquecidos é expandida na tubeira que direciona o gás em expansão para fora do foguete, conseguindo assim impulsioná-lo em sentido oposto. Odair pergunta então: o que são os tais foguetes de motores nucleares térmicos? Esses motores aquecem o gás até altas temperaturas, bombardeando-o com partículas de nêutrons oriundas do decaimento de seu combustível nuclear. O gás, então, é expandido na tubeira, tal como nos foguetes químicos. Esse tipo de foguete começou a ser desenvolvido na década de 1960, mas tem sido pouco empregado. Uma dificuldade é que os gases ejetados deles são radioativos e, portanto, não devem ser utilizados na atmosfera terrestre. No entanto, sabemos que tal foguete é muito mais eficiente do que foguetes químicos convencionais, porque permitem acelerar os gases de escape a velocidades muito maiores. Qual é a mesma técnica de propulsão dos ônibus espaciais? Você não sabe, Odair? No lançamento de um ônibus espacial, podemos observar a nave principal acoplada a 2 foguetes laterais cheios de combustível sólido. Tal combustível é formado por alumínio em pó. Como agente oxidante, empregam o perclorato de amônio e tem também o óxido de ferro que atua como catalisador. No momento da decolagem, todas essas substâncias são misturadas a um polímero e formam uma pasta que é então injetada dentro dos tanques dos foguetes. Após a decolagem, em poucos minutos, os foguetes são desprendidos da nave. Nesse momento, motores começam a funcionar, queimando o combustível que fica armazenado no tanque laranja preso abaixo do ônibus espacial. Dentro do tanque ficam hidrogênio e oxigênio líquidos, os quais, na queima, produzem vapores de água que são expelidos da nave. Interessante, exclama e volta a perguntar. Hidrogênio e oxigênio líquidos também não foram utilizados nas viagens à Lua, nas naves das missões Apollo? Não. Na missão Apollo, empregaram-se outros tipos de combustível porque os dois são muito voláteis. Também não foram empregado o combustível sólido, pois motores movidos a ele apresentam o problema de serem difíceis de desligar e religar. Na verdade, foram empregados 2 líquidos, um derivado de hidrazina e o de nitrogênio tetróxido, que quando queimam produzem enorme volume de gás. Odair pensou em interrompê-lo novamente, pois queria retomar a pergunta inicial sobre a propulsão da Anne Frank. Professor, desculpe-me cortá-lo, gostaria de voltar ao tema de como se explica a aceleração da nave por liberação de energia fotônica, se não há gás ou outra forma de matéria sendo expelidos dela. Também gostaria de saber onde seria armazenado o combustível que alimenta o motor da nave por quase 2 anos. O expositor parecia surpreso com a dúvida. Odair, eu começo por responder à segunda questão.
Empregamos tanques de combustível sólido na decolagem da nave e, em seguida, utiliza-se combustível líquido de hidrogênio até estabilizá-la numa órbita distante da Terra. Depois disso, duas enormes parabólicas começam a coletar matéria solta no espaço. Tal matéria encontra-se nos ventos solares e nas partículas de alta velocidade que caminham pelo espaço sideral. Em poucas horas, já se acumula no motor da nave quantidade crítica de matéria e antimatéria, as quais começam então a se fundirem, gerando a energia que impulsiona a nave. Não precisamos de um tanque de combustível, porque o combustível, no caso, viceja no próprio espaço cósmico. Enormes coletores em forma de antenas são capazes de recolher matéria e antimatéria necessárias à reação que proporciona a energia impulsionadora. Neste instante, o expositor projeta na tela a foto da nave Anne Frank com seus coletores abertos. Pareciam enormes antenas parabólicas, cada uma delas 2 vezes maior que o corpo principal do veículo espacial. Ele chamara a atenção para o detalhe e disse em seguida: Veja nossos 2 coletores principais de matéria e antimatéria espacial, o combustível. À medida que a espaçonave atingir velocidade superior a 90% da velocidade da luz, tem-se ainda 3 outros coletores auxiliares, bem menores que os 2 principais, que também irão se projetar para fora dela e reforçar a entrada de reagentes, intensificando assim o processo de produção de energia fotônica. Uma vez que a massa da nave estará crescendo por efeito relativístico, necessita-se de cada vez mais energia. Quanto à outra questão, de como seria impulsionada na ausência de matéria expelida, penso que a explicação remete a aspectos teóricos fundamentais da física. Você já ouviu falar de pressão de radiação? Claro, mas não sei com precisão. Não tem importância, Odair, tranquilizou. Veja, o primeiro ponto é que não podemos dizer que não se trata de matéria, já que radiação e matéria são essencialmente a mesma entidade. Difere-os apenas a não existência de massa inicial no caso da radiação, mas mesmo esta possui ao menos massa relativística. O princípio da conservação do momento também se aplica a esse tipo de massa. Insatisfeito, o professor interrompe a exposição. Resolve simplificar. Estou sendo muito técnico? Comenta. Em todo caso, o que eu quero dizer é que a radiação emitida pela reação fotônica resulta numa enorme força aplicada à nave. A explicação da origem da força tem relação com a teoria da pressão da radiação e com considerações de natureza relativística. Não importa agora o detalhe, mas a conclusão, já comprovada, de que tal liberação de energia confere à nave a aceleração de que se necessita. Essencialmente, este é o diálogo da primeira palestra técnica oferecida ao Dair no ciclo de treinamento para a missão Hermes. Muitas outras aulas se seguiram. Ele sabia agora, em linhas gerais, os princípios físicos e a tecnologia que conduziria o veículo à ambiciosa missão de viajar à velocidade descomunal em direção à constelação de signos. Sentia-se feliz com tudo o que estava fazendo e aprendendo. O trabalho na etapa de treino para a missão era de fato deveras prazeroso. As demais aulas que se sucederam a essa versavam sobre outros conteúdos relativos à tecnologia da espaçonave, bem como aspectos ligados à física, astrofísica, astronomia e muitos outros assuntos. Custa formar um astronauta. Em geral, para se tornar um deles, o candidato deve se submeter a um treinamento básico de 2 anos. No seu caso, seria abreviado para apenas um semestre. No curto intervalo, precisava entrar em forma e aprender muitas coisas. No entanto, ele beneficiava-se de sua formação de físico e da boa saúde. Aprendeu muita coisa sobre os sistemas da Anne Frank. Tinha aulas em manutenção operacional e treinamentos específicos para a missão. Curso intensíssimo. Odair assimilou peculiaridades da vida no interior da espaçonave. O mais difícil seria enfrentar as condições com microgravidade, o estado de imponderabilidade de flutuação associado à quase ausência de gravidade. A incômoda imponderabilidade ocorre quando o corpo no interior da nave não interage mais com ela, pelo fato de ambos estarem submetidos à mesma aceleração. Isso ocorre no interior da estação espacial ou em voos na órbita em redor da Terra. Em termos de física clássica, há gravidade mesmo nesta região, é claro, pois se está próxima à Terra.
Porém, tanto o astronauta quanto a nave estão submetidos à mesma aceleração gravitacional. Então, eles ficam sem interagir entre si. Ocorre nessa condição sensação idêntica à queda em precipício. O corpo sente calafrio, o coração parece que vai sair pela boca. No entanto, com o tempo nos acostumamos. Odair fez diversos testes de microgravidade, ora utilizando trajes espaciais dentro da água, ora no interior de aviões em queda. Com efeito, a sensação que mais se aproxima do que ocorre no interior da espaçonave manifesta-se em exercícios em que se acompanha a queda abrupta de avião. Na base de treinamento havia uma aeronave especialmente adaptada para exercícios do tipo. 2 vezes por semana, Odair decolava logo pela manhã e passava o período todo com o avião sendo arremetido, quase em queda livre, a fim de ir se acostumando à sensação. Outro exercício que praticava quase diariamente era um dispositivo análogo a um desses brinquedos de parque de diversões. Ficava preso em uma cadeira na qual era erguido até a altura aproximada de 200 metros. Lá do alto, a cadeira despencava em queda livre até ser confortavelmente desacelerada a uns 30 metros do solo. Na queda, se sentia a tal sensação de imponderabilidade. A essência do fenômeno, portanto, é a ausência de interação, a falta de aceleração relativa entre ele e a estrutura que o comporta. Na teoria da relatividade, a gravidade só pode ser identificada pela aceleração relativa. A pessoa no interior de um elevador em queda livre efetivamente não reconhece a gravidade porque não acelera em relação ao entorno. Tanto faz chamar-se de estado de imponderabilidade, como fazem os físicos clássicos, ou de microgravidade, como diriam físicos relativísticos. O que importava para Odair era a sensação de desconforto produzida por estar na condição. Na microgravidade não sabemos nos orientar, não há um em cima e um embaixo, e o corpo humano sofre e custa se adaptar a isso. Odair fazia experimentos em câmaras de baixa pressão, de exposição a uma atmosfera carregada de gás carbônico e treinamento de ejeção simulada. Perdeu as contas do número de vezes em que fora arremessado do avião em pleno voo. Aprendeu a manobrar paraquedas e a fazer com ele pousos suaves no solo. Passou por uma bateria de treinamento e sobrevivência na água, caso tivesse de abandonar a espaçonave no ponto de decolagem ou na reentrada e caísse no mar. Participou ainda de treino em baixa temperatura e em situações de confinamento. Em pouco tempo, adquirira ótima condição física e conhecia de cor todos os sistemas da Anne Frank e muitas técnicas de operação da espaçonave. Em poucos meses de treinamento, estudara com afinco diversas disciplinas oferecidas no programa. Além de astronomia e astrofísica, dedicou-se à aerodinâmica, mecânica orbital, mecânica de voo, microgravidade, sensoriamento remoto, bem como geologia, biologia, nutrição humana e procedimentos médicos de emergência. A parte que mais lhe interessava, no entanto, foi estudar e conhecer a fundo a espaçonave. Ia familiarizando-se, mesmo contando apenas com réplicas e partes isoladas. Apenas na véspera do lançamento iria ter contato direto com ela. A Anne Frank consistia no enorme cone achatado com a ponta cortada. Na cauda, 2 aletas em ângulo e inclinadas para trás, dispostas a uma distância que correspondia a 1/3 da extensão lateral máxima da nave. Nas 2 extremidades do eixo transverso, despontavam asas de ponta quadrada, relativamente pequenas e oblíquas em relação ao plano da espaçonave. A superfície externa era na totalidade forrada com placas de um material resistente a calor, que protegeriam o veículo na passagem pelo buraco de verme e na reentrada na atmosfera terrestre. As placas de isolamento térmico eram feitas de material leve e de altíssima resistência. Empregavam uma cerâmica especial e eram desenhadas com absoluta precisão. Encaixavam-se umas nas outras com perfeição e nunca perdiam o alinhamento. Feitas desse material, eram muito melhores que placas de carbono reforçado anteriormente utilizadas na cobertura dos ônibus espaciais. Aprendera que as cerâmicas consistiam num aglomerado de microcristais entremeados de óxido metálico e sais carbetos e nitretos. As pastilhas de cerâmica eram formidáveis. Embalagem segura, protegiam toda a estrutura externa da nave.
de uma tonalidade clara no dorso da Anne Frank, ligeiramente cinza abaixo da linha horizontal média, na barriga da nave eram escuras. Recordava a pintura de navio. Na parte clara da espaçonave, nas laterais, duas grandes janelas de vidro transparente especial, em formato retangular e vértice arredondado. Acima, bem no topo dela, a janela transparente perfeitamente singular, 2 metros de diâmetro. Logo acima das asas, reconhecia-se o desenho das bandeiras do Brasil e Estados Unidos, a alviverde certamente em homenagem ao tripulante. Entre as bandeiras, a estrela mística de 6 pontas dos judeus. Ainda apareciam a sigla UGA, o nome da nave, Anne Frank, e um enorme desenho do semideus Hermes, um tipo atlético em posição de corrida, de capacete alado e uma asinha emergindo em cada calcanhar. De fato, as réplicas no hangar da base sugeriam um magnífico veículo espacial. Outro detalhe chamava a atenção. 2 hastes presas no dorso da nave, inclinadas para o lado, bem distantes entre si, e cada qual sustentando a grande antena parabólica, que eram os coletores de matéria e antimatéria cósmica, o combustível da nave. Os coletores ficam recolhidos durante o lançamento e somente se projetam para fora com a nave no espaço. De fato, pareciam enormes orelhas que conferiam a Anne Frank feição de Mickey Mouse. Odair participou de alguns detalhes na elaboração de seu interior. Para tanto, os técnicos da missão deixaram-no bem à vontade. Queriam reproduzir no interior da nave ambiente bastante familiar e, por sua sugestão, fizeram com que o compartimento principal de permanência ao longo da viagem fique muito parecido com sua morada em São Paulo. Inspirado na sala, tinha um compartimento de 20 metros quadrados, decorado à moda oriental, com um par de futons negros e grandes, um encosto do mesmo material, almofadas orientais menores, bege e vermelha, paredes decoradas de seda translúcida, com detalhes de folhas de bambus, quadros em preto e branco com réplicas de Picasso, a pequena estante fechada com placas de resina transparente, o chão forrado com um material confortável que lembrava tatames japoneses. Havia o quarto de repouso, com cama confortável e espaçosa, cortinas vermelhas encobrindo paredes, com nada por trás. Outro compartimento servia como local de entretenimento e leitura, contendo a mesa secretária bem iluminada e a cadeira giratória. Colado à parede oposta, um monitor e no meio a correspondente poltrona. Ao lado do que seria a sala, separado pela porta de deslizar quadriculada de resina translúcida e molduras escuras, encontravam-se cozinha e lavanderia, ambas modernas e adaptadas à viagem. Fora desse espaço simulando uma casa, havia, em outro nível da nave, dependências com função de local de trabalho. No compartimento abaixo do grande vitral circular, ponto de visualização de estrelas, jaziam os painéis da nave, 3 monitores de computador de 70 polegadas de diâmetro. Não havia alavancas ou luzes coloridas piscando. Era um recinto simples e de tons claros. Uma confortável poltrona ao centro, com os painéis e outro vitral diante dela. Anexo ao compartimento de controle da espaçonave funcionava o laboratório astronômico. Tinha uma bancada com diversas telas e manete que orientava enorme telescópio apontado para a grande janela circular do teto. O instrumento óptico era automático, mas se podia também redirecioná-lo manualmente acionando o joystick. Além disso, no interior da espaçonave havia outros compartimentos. Além da ala dos motores e de produção de energia por reação fotônica, existia uma dependência para máquinas e ferramentas de reparos. Outro compartimento funcionava como sala de banho e troca de roupa. Nos armários, diversas vestimentas, não só as de astronauta, mas também uniformes militares, sapatos, coturnos, cintos, cartuchos e tudo mais. Havia a dependência em que se encontrava um utilitário terrestre de 6 rodas, articuladas e flexíveis, que lembrava os rovers enviados a Marte. Dessa, por uma porta, dava-se a uma espécie de paiol, com diversos tipos de munições e armamentos. Pistolas, metralhadoras modernas, artefatos dos anos 40, armas de assalto inglesas e alemãs da época, etc.
Por fim, faltou descrever uma ala inteira da espaçonave, adaptada à microgravidade, que lembra a parte interna de um Space Shuttle convencional. Destaque para a sala de ginástica com aparelhos de musculação. No lugar de pesos, dispositivos conectados a molas. Havia uma esteira magnética muito interessante. O astronauta vestiu uma roupa com malha de ferro, análoga à de um cavaleiro medieval. Emanava da esteira o campo magnético que atraía a vestimenta metálica, pressionando o indivíduo à maneira da gravidade. Então a esteira começava a rodar, simulando o aparelho simples em ambiente normal. Uma situação criativa com o propósito de exercitar o astronauta, compensando assim a falta de gravidade. Tais dispositivos, evidentemente, seriam úteis na etapa do trajeto em que o veículo espacial deixaria de acelerar, eliminando-se com isso a gravidade artificial criada pela aceleração. Na metade do tempo de viagem, praticamente seria oferecida a gravidade. Na outra metade, o daí ficaria flutuando e teria de exercitar-se a fim de compensar a sua ausência. A descrição do interior da Anne Frank já permitia imaginar qual seria a rotina de viagem. O daí iria repousar, alimentar-se e exercitar-se bem. Fazer a higiene corporal e, após monitorar o desempenho da espaçonave, dedicar-se a leituras e entretenimentos. Ele fez questão de indicar aos organizadores da missão todos os livros, filmes e documentários que gostaria de rever nesse tempo. Além de alguns romances e livros de física, economia e filosofia, o maior volume de leitura concentrar-se-ia na revisão de livros de história sobre a década de 1930 a meados da seguinte, os quais já tinha estudado e queria agora voltar a examiná-los a fim de preparar-se melhor para a volta à Terra Antiga. Pediu que fosse providenciados seus filmes prediletos e outros que ainda não tinha visto. Dos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e temas a ela vinculados, solicitou que constem nos arquivos da espaçonave a série de 30 episódios retocados e coloridos digitalmente pela Nugus Martin, com base em filmagens autênticas da época. A sequência da Universal Pictures, com mais de 2 dezenas de longos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, intitulada Battlefield, a sequência de documentários sobre tópicos específicos divididos em Força Aérea, Marinha, Exército, Tropas Especiais, etc., magistralmente produzidos e dirigidos por Edward Feuerherdt, também apoiada em imagens reais. Documentários produzidos, ainda no período da guerra, e dirigidos pelo célebre Frank Capra, em especial Why We Fight e War Comes to America, a produção da BBC para o History Channel, os documentários da produtora Eagle Media, em especial versando sobre as batalhas aéreas nessa guerra, os filmes da produtora francesa Gaumont, relatando episódios da guerra. Também constava a famosa produção da Lion TV para a BBC e History Channel, intitulada Days That Shocked the World, sobre a temática específica do Holocausto. O daí recomendou constar a produção entre a BBC e a Cassette Hollywood, escrita e dirigida por Lawrence Rees, e denominada Auschwitz, The Nazis and the Final Solution. O documentário Nuremberg, Nazis on Trial, sobre o famoso julgamento dos líderes nazistas que não se tinham suicidado. Documentários específicos sobre o Führer e episódios que se relacionam diretamente com a sua segurança, como The Life of Adolf Hitler, dirigido por Paul Rota, e o sensacional relato da BBC sobre a Operação Foxley, tentativa de matar Hitler, e até um documentário feito pelo roqueiro João Baroni, da banda de rock Os Paralamas do Sucesso, sobre a Batalha da Normandia e outras curiosidades da Segunda Guerra Mundial. Ele demandara estes e muitos outros vídeos. O daí pretendia rever também, ao longo da viagem, filmes de Segunda Guerra, ou que a tinham como pano de fundo para um romance. Não poderia faltar a série da HBO, produzida pelo autor Tom Hanks e pelo diretor Steven Spielberg, com base no livro do historiador Stephen E. Ambrose, ou filmes como o triunfante Enemy at the Gates, com Jude Law e Ed Harris, entre outros bons atores. O conhecido Saving Private Ryan, com Tom Hanks, o A Espiã, com Clarice Van Houten, dirigidos por Paulo Verhoeven, além da Linha Vermelha, dirigido por Terrence Malick, Os Códigos de Guerra, com Nicolas Cage, o inesquecível filme tendo o cantor David Bowie como protagonista, Furieux, Em Nome da Honra, não esquecendo A Lista de Schindler, também de Spielberg. Ou então clássicos do cinema, como Os Deuses Vencidos, com Marlon Brando, Tora Tora Tora, o melhor filme sobre o ataque a Pearl Harbor,
ao lado de A Um Passo da Eternidade, com Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr e Frank Sinatra. Dentre os clássicos de cinema, constariam também Os Desafios das Águias, com Richard Burton e Clint Eastwood, Midway, A Batalha do Pacífico, com Charlton Heston, Henry Fonda, Glenn Ford e Robert Mitchum, e A Batalha de Anzio, com o mesmo Mitchum. Até filmes de menor categoria deveriam constar na relação como Heróis de Guerra, com o Billy Zane, o vilão de Titanic. Essa é apenas uma parte da imensa lista de filmes que Odair entregara à equipe de organizadores da missão. Não apenas filmes relacionados a essa guerra, mas centenas de outros, afinal ele era amante do cinema e de bons documentários. Também fez questão de que se incorporasse aos arquivos da espaçonave extensa coleção de músicas, clássicos, especialmente Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Satie, Wagner e Smetana. E com certeza gêneros de blues e jazz. Impreterivelmente os cantores Lou Armstrong, Chet Baker, Miles Davis, Nat King Cole e Sammy Davis Jr., bem como as cantoras Carmen McRae, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Etta James e Bessie Smith. Dos instrumentistas de jazz e blues teriam de constar, no mínimo, os bateristas Art Blakey e Jane Krupa, os contrabaixistas Jimmy Garrison e Charles Mingus, os clarinetistas Benny Goodman e Lester Young, o flautista Joey Henderson, os guitarristas George Benson e Wes Montgomery, os pianistas e cantores Chris Anderson, Count Basie, Charles Brown, Ray Charles, Charles Mingus, Art Tatum e Fats Waller, os saxofonistas Sidney Bechet, John Coltrane, Stan Getz e Charlie Parker, os tromponistas Michael Davis, J.J. Johnson, Glenn Miller, bem como os trompetistas Art Farmer, Maynard Ferguson, Fats Navarro e o violonista Stephanie Grappelli. Não poderiam faltar na discografia a ser embarcada o cantor acordeonista argentino Astor Piazzolla e o guitarrista espanhol de flamenco Paco de Lucia. Queria ainda que conste na relação música popular brasileira, obrigatoriamente Gilberto Gil e Caetano Veloso, e as cantoras Izzy Posse, Marina Lima, Elza Soares e Elis Regina. O Daí também indica aos preparadores da Missão Hermes diversos outros gêneros em techno, como Chemical Brothers e Prodigy. As bandas de House, New Order e Information Society, DJs do gênero trance, como Tiesto, Armin van Buuren, Paul Van Dyk, Shot, Sasha, e inclusive um DJ que se chama Signo X, curiosamente o mesmo nome da estrela que o aguardava na expedição. Havia também sugestões em dance, music, em especial o norte-americano Bob Sinclair e a brasileira Lilian Donatelli. Do rock clássico não poderiam ausentar-se David Bowie, The Rolling Stones e Beatles. Do rock brasileiro, os Paralamas do Sucesso e Titãs. Até músicas de capoeira e de yoga estavam arrolados na lista. Pairava, portanto, um amplo espectro musical. Continuou o treino para a missão até os preparativos finais para embarcar na Anne Frank. A percepção de todos os cuidados dos organizadores do projeto deixava o protagonista mais seguro. Parecia que a espaçonave iria se transformar em sua antiga casa, contendo muita coisa de que gostava e estava familiarizado em sua modesta residência no Brasil. A base de treinamento era um espaço amplo, repleto de terrenos planos e gramados, acomodados entre casarões em estilo Bauhaus, estruturas em formato de caixa, com muita parede envidraçada, funcionais, modernas, sóbrias e inspiradoras. Havia poucos edifícios realmente altos, uns poucos com mais de 10 andares. Nela, desenvolviam-se outros projetos além do Hermes. Este último, no entanto, era o mais hermético de todos, de modo que ninguém falava com estranhos a respeito dele. Técnicos e cientistas envolvidos no projeto conversavam entre si de forma codificada,
quando na presença de pessoas não envolvidas. Em tudo o que se fazia, pairava o sigilo. Já as outras iniciativas eram bem mais abertas, e Odair aprendera algo sobre o propósito do trabalho de pessoas de fora do Hermes. Havia uma equipe atuando num projeto de levar o homem a Marte. Tinha também um conjunto de iniciativas voltadas a conduzir milionários excêntricos ao espaço. O parque tecnológico e de treinamento onde Odair encontra-se é um empreendimento privado. Governos dos Estados Unidos e de outros países alugavam espaços a fim de desenvolverem projetos específicos. Havia muita gente da NASA, mas também da ESA, a Agência Espacial Europeia, e pessoas ligadas às agências espaciais da China, do Japão e da Índia. Odair encontrou por lá outros brasileiros, trabalhando numa variedade de projetos. Ficou amigo de um sueco de nome Magnus, que trabalhava como engenheiro no projeto da viagem tripulada a Marte. Era um típico escandinavo, loiro de olhos azuis, mas de modesta estatura, mais baixa que os seus 181 centímetros. Era forte e atarracado, sempre sorridente e brincalhão. Uma vez foram passear em Orlando, no Hard Rock Café. Depois foram bebericar algo e observar gente na balada. Queriam jogar conversa, relaxar, deixar por um momento o pensamento dedicado só à missão, contar piadas e até paquerar. Odair já conhecia o jeito de ser das ladies americanas, indiferentes apenas na aparência, como toda mulher de classe. Quando menos se espera, algumas delas acabam dando abertura para a conversa. Olá, o que fazes por aqui? Pergunta-lhe a gringa, que não devia ter mais que 30 anos. Além de beber, dançar e ver gente bonita? Reage Odair. Você está só de passagem a Orlando ou mora por aqui mesmo? Deve ser estrangeiro, não é mesmo? De onde você é? Sou um cidadão do mundo, respondeu, resistindo a contar que era do Brasil, para não alimentar estereótipos. Mas estou residindo próximo à Tampa por uns tempos. Sou astronauta e atualmente venho me preparando para uma missão no espaço. A boneca ficou deslumbrada e custava acreditar no que ouvia. Imaginou que poderia ser uma lorota de paquera. Aos poucos, à medida que Odair entrava nos detalhes de suas atividades diárias, ela foi convencendo-se. É claro que ele não especificou que se tratava de um projeto de viagem no tempo. A moça grudou nele, e a cada fala do brasileiro ela puxava mais e mais assunto. Lá pelas tantas, convidou-o a que fosse a um lugar privado. Odair logo notou que já tinha conquistado alguma liberdade com ela. Solteiro e à disposição, ele não pôde denegar o convite, até porque a donzela realmente o agradava. Quando se aproximou de Magnus e lhe disse que iria com ela e que ele teria de retornar ao hotel por conta própria, o sueco sorriu. Cumprimentou-o zombeteiramente pela conquista e continuou na companhia de sua vodka e, secundariamente, mulheres. O cara era bom de copo. Não havia GPS no carro alugado. Portanto, depois de despedir-se da moça, Odair vagou por quase uma hora nas avenidas e estradas de Orlando até encontrar o bendito hotel. Dividiu o quarto com Magnus e, sendo assim, ao adentrá-lo, preocupou-se em ser muito cuidadoso a fim de não o despertar. Nem precisou esforçar-se tanto, pois o viking parecia desmaiado. O estertor denuncia o estado alcoolizado em que se encontra. Odair tornou a sair outras vezes com um companheiro de folia. Não obstante, intercalava o árduo trabalho também com outras companhias nas idas a cinema, teatro, shows musicais e espetáculos dos mais variados tipos. Ao menos uma noite na semana escapava da base em busca de bom entretenimento. Ele esteve na Disney de Orlando, ocasião em que se encontrou com Elvira. A filha tinha ganhado a viagem em seu aniversário de 15 anos. Ela notara a mudança no físico do pai. Elogiou sua forma e perguntou se ele tinha perdido peso. Conversaram muito a respeito do andamento dos estudos dela, de como estava a escola e também sobre o irmão. Ela disse que Horácio estava indo bem e que neste ano não teriam de se preocupar tanto com seu desempenho, pois ele passaria para a série seguinte. Após 4 dias na adorável companhia da filha, despediram-se e Odair retornou aos preparativos da missão, agora em fase final de treinamento. Nesta etapa, deram menos atenção à parte técnica do projeto, cujos ensinamentos até então eram tidos como já adequados e suficientes.
Os instrutores começaram a ministrar aulas de comportamento em situações de luta e de engajamento no campo de batalha. As lições iam de luta corporal a manejo de armas. O Daí teve aulas de defesa pessoal com judô e karatê. Na oportunidade, mostrou aos instrutores alguns golpes da boa capoeira. Ficaram surpresos e impressionados com a luta brasileira. Também ministravam lições básicas sobre canhões, carros de combate e tanques. A maioria dos modelos que lhe foram apresentados, ele já os conhecia de seus estudos nos livros e visita a museus. Agora, teria a experiência de manejar canhões e a oportunidade de acionar alguns veículos de combate. Diariamente era conduzida a uma base fora de Tampa, a cerca de 20 milhas ao sul. Era uma antiga instalação do Exército dos Estados Unidos, alugada e adaptada às necessidades do Projeto Hermes. Lá ocorriam exercícios práticos. Foi muito difícil, mas estimulante, aprender a conduzir diferentes modelos de tanques da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, em especial operando os arrojados carros de combate alemães. Muito embora toda esta parte do treinamento fosse muito breve e claramente insuficiente caso ele tivesse de se virar numa situação concreta de combate. Além de dirigir o veículo, Odair teve noções de como operar o canhão da torrinha. Tinha falta de ar no interior da caixa de ferro blindada. Os controles eram muito rústicos e lembravam manivelas de calhambeque. Os assentos apresentavam-se bastante desconfortáveis. Ele sentia dores nos ossinhos das nádegas. Carregar os projéteis de munição representava um suplício. Nas poucas vezes em que disparou tiros, sentiu a agressão estúpida em seus ouvidos, mesmo estando com um protetor reforçado. Concluíra que o pior posto na guerra da época cabia ao artilheiro de tanque. No treinamento de infantaria, os exercícios de tiro foram intensos. Manipulou pistolas e metralhadoras antigas. Conhecia tais armas apenas em teoria. Agora, o pessoal da Hermes estava propondo que ele se familiarizasse com uma gama enorme de artefatos de infantaria empregados na Segunda Guerra Mundial, caso venha a necessitá-los ou seja compelido a envolver-se em combates. Tardes inteiras eram dedicadas a isto, uma para cada tipo de armamento. Começou destrando-se na pistola alemã de 9mm, Luger, a lendária pistola semiautomática de inconfundível silhueta. Também praticou o uso da Walther e de pistolas norte-americanas Colt e Browning. Aprendeu a armá-las e depois descarregá-las de verdade, mirando em placas ou bonecos dispostos na área de tiro. Iniciou também o treinamento simulado utilizando computadores. Parecia um videogame. No passado, já tinha se entretido algumas vezes com jogos eletrônicos de tiros em labirintos. Seu filho Horácio adorava-os. Particularmente, ele não via muita graça no entretenimento, porém agora fazia parte de seu trabalho. Teve então de se acostumar a isso e ir melhorando a pontaria. O treinamento com metralhadoras antigas foi o mais difícil e arriscado. As primeiras instruções e práticas foram com a francesa Hotchkiss. Depois apresentaram-no a russa DP, a italiana Breda e a finlandesa Lahti Saloranta. As que mais o impressionaram, entretanto, e que mais demandavam em treinamento foram as metralhadoras alemãs da série Maschinengewehr, projetadas e desenvolvidas pela indústria Rheinmetall, uma das grandes empresas que serviam ao Terceiro Reich alemão. Quais sejam as MG-15, MG-17, MG-81 e especialmente a MG-34. As três primeiras constituíam metralhadoras pesadas, a miúde instaladas em aviões da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã da época. A maior emoção foi o contato com a lendária MG-34, uma das melhores metralhadoras já produzidas. Era mais leve que as demais da série, podendo ser disparada à mão. No entanto, normalmente era carregada pela infantaria e montada sobre 2 ou 3 pés. O cano da arma, facilmente resfriado, e sua alimentação podia ocorrer por tambor ou fita. A metralhadora apresentava ótima razão de tiro, ótima razão de fogo, e era tão poderosa que podia ser utilizada também contra aviões em voo baixo. A arma apresentava um dispositivo em que se podia programá-la em 2 modos, rajada automática ou semiautomática. Por quase todo o período da Segunda Guerra Mundial, a MG-34 foi a melhor metralhadora alemã. Apenas no período final do conflito surgiu a também famosa MG-42. No entanto, ela teve menor produção e acabou sendo utilizada mais como metralhadora de defesa. Odair não treinou com o modelo, embora esteja particularmente interessado em praticá-lo.
Conta-se que durante a campanha dos brasileiros na Itália, a MG-42 foi apelidada de Lurdinha, em função de sua cadência de tiros que lembrava o modo de falar da noiva ciumenta de um dos soldados. As metralhadoras norte-americanas foram outras das que mais o impressionaram. A metralhadora automática Browning, de tão exuberante, podia ser disparada até sem estar apoiada. Contudo, as versões M19 de 7,62 mm e M2 de 12,7 mm pareceram-lhe muito pesadas. Também lhe apresentaram submetralhadoras da época e ele precisou mesmo experimentá-las. A submetralhadora foi uma invenção do período final da guerra, constituindo-se com base no casamento entre o fuzil e a metralhadora. Era também conhecida pelas denominações de fuzil de assalto, metralhadora de mão ou pistola metralhadora. Das alemãs, o Daí praticou a MP-40 Schmeisser. Dos Estados Unidos, apresentaram-lhe a Colt Thompson 41, ambas excelentes armas. O Daí permanecera mais de 40 dias em exercícios de adestramento, com munições, armas de mão, canhões e veículos de combate. Sentia como se estivessem preparando para o combate efetivo em guerra. Com efeito, se tudo desse certo, ele seria transportado a uma época muito perigosa em que o mundo havia mesmo se envolvido em todo tipo de conflito. Em parte, o propósito de Odair era contribuir para atenuar a chance de guerra, mas certamente um único forasteiro vindo do futuro não seria capaz de evitá-la, embora com suas ações possa alterar alguma coisa do passado. No caso de precisar, é bom que tenha alguma familiaridade com equipamentos bélicos da época. O brasileiro também assistiu a aulas de estratégia militar da Segunda Guerra Mundial. Nesse tópico, seus conhecimentos eram tão amplos e sólidos que mais parecia conversa entre especialistas do que propriamente aula e seu característico monólogo. Os professores a miúde ficavam impressionados com sua competência no tema, muito embora cheguem a discordar em alguns aspectos. Nessa etapa final, diariamente, ele retornava à casa em Tampa, exausto de aulas e de exercícios, e também da viagem de meia hora, embora a estrada fosse boa. Na cidade, vivia na pequena casa confortável arranjada pelos organizadores. A residência ficava no andar térreo de um sobrado de 3 andares. Seu piso situava-se meio metro abaixo do nível do solo. Do lado de fora do grande vitral da sala, podia-se contemplar um imenso gramado que se estendia até perder-se de vista. Toda a alimentação diária era fornecida pelos nutricionistas do Projeto Hermes e tinha de seguir cardápio controlado, no qual se recomendavam refeições apenas em horários pré-estipulados. À noite, quando o cansaço ainda o permitia, dedicava-se a seus livros de cabeceira. Começou a ler A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. Apreciava livros taoístas, em especial os escritos clássicos do trio Lao Tzu, Chuanzi e Liezi. Em seu quarto, na parede da cabeceira da cama, havia um pôster no qual se registrava o seguinte poema de Lao Tzu. Quem sabe viver bem a vida, caminha pelo mundo sem encontrar rinocerontes e tigres. Atravessa um exército sem evitar as couraças ou as armas. O rinoceronte nada encontra em que cravar seu chifre. O tigre não encontra onde cravar as garras. A arma não encontra onde cravar a lâmina. Também pela noite costumava visitar sua caixa de e-mails e responder a mensagens dos filhos e dos amigos no Brasil. Constantemente chegavam mensagens com convite para as festas organizadas pela comunidade da base em Tampa. Frequentava-as ao menos quinzenalmente. Eram festas internacionais, com gente jovem ou de meia idade, oriunda de todas as partes do mundo. Divertia-se especialmente bebericando vinhos californianos na companhia de indianos e persas. Estreitou laços com 2 indianos igualmente cordiais, mas muito diferentes entre si, um moreno de Calcutá, da casta Kshatriya, e um Brahmane de Nova Delhi. Enfim, encerrou-se o ciclo de preparação para a viagem. Os organizadores deram um jantar festivo que reuniu quase todos os participantes das palestras e das aulas práticas, bem como muitos dos organizadores e auxiliares do projeto, os que tiveram contato com ele ao longo dos treinamentos e também alguns que ainda não havia conhecido. No auge do festejo, um dos diretores da UDA pediu atenção para breve discurso. Agradeceu aos presentes, especialmente a ele,
Elogiou a eficiência de todos e se dirigiu ao brasileiro, cumprimentando-o por sua dedicação e pelo êxito nos treinamentos. Elogios exagerados incomodaram Odair, que só fez agradecer e convidar a todos que permaneçam um pouco mais e para que gentilmente alguém se escale a fim de levá-lo de volta a casa, porque pretendia exceder-se no vinho. Mais de um voluntário aparecera. 2 dias depois, começou a fazer as malas e preparar-se para deixar Tampa após mais de 5 meses de permanência. Os organizadores haviam-lhe comunicado de que ele deveria deixar os Estados Unidos e rumar em direção ao Cazaquistão, pois o lançamento da Anne Frank ocorreria uma semana depois na base de Baikonur, antigo centro de lançamento de foguetes. Diversas missões espaciais históricas partiram desse cosmódromo, dentre elas a do satélite Sputnik, o voo de Yuri Gagarin e as famosas missões Soyuz. A base tecnológica continuava sendo administrada pela Rússia, mesmo depois da dissolução da União Soviética, graças a uma concessão negociada na qual o Cazaquistão recebe um pagamento anual pelo seu uso. Atualmente são feitas nela muitos lançamentos relativos a operações no âmbito da ISS, a Estação Espacial Internacional. Turistas espaciais também utilizam Baikonur como ponto de partida de seus passeios excêntricos e muito caros. Lá estava ele, rumando ao destino. Da janela do avião, Odair avistava as águas claras e esverdeadas do Mar de Aral. 15 minutos de voo depois, o piloto anuncia o início dos procedimentos para a aterrissagem. Abaixo, ele examina a paisagem desoladora, muito plana e de escassa vegetação. Apenas uma estepe árida. Quase nenhuma árvore, nem mesmo arbusto. Somente plantas rasteiras. Imagina tratar-se de grama dura, rala e apenas um pouco crescida. Quebrando a monotonia da paisagem, via-se o traçado de uma estrada longa e reta, de asfalto bem escuro. À vista a pequena cidade à margem de um longo rio de águas barrentas, o qual, no eixo leste-oeste, corria enquanto serpenteava a seca estepe em direção ao deságue provável no mesmo mar. Na cidade, identifica prédios estreitos e compridos, espaçados e dispostos apenas nas horas de quarteirões vazios por dentro. Avistava poucos veículos transitando em suas avenidas. Após fazer uma curva, o piloto posiciona o avião e inclina no ângulo apropriado para um pouso suave. Sobrevoavam o aeroporto Kraini, em Baikonur. A cidade tinha sido construída na época de Stalin, com o fito de abrigar os trabalhadores do cosmódromo, situado 30 quilômetros mais ao norte. O aeroporto era rústico e simples, sem nenhum luxo. Ficava a uns 10 quilômetros do centro da cidade. 2 engenheiros e um cicerone acompanharam-no de automóvel até um hotel na cidade. No caminho chama-lhe a atenção estranho monumento em forma de um T de perna curta e grossa, contendo no segmento horizontal o desenho quase infantil de um astronauta em perspectiva frontal, de capacete e olhando para frente de braços abertos como se estivesse voando. Odair achou de mau gosto. Adentrando a pequena cidade, assustou-se com os prédios retangulares estreitos e compridos, de no máximo 4 andares, dispostos paralelamente aos pares. Alguns pareciam ruínas. Entre 2 deles, jazia, curiosamente, imensa esfera metálica de aparência enferrujada. O hotel foi uma decepção. Tinha aspecto feio e um pouco sujo, com janelas presas à estrutura de grades azuis claras. Acomoda-se em modesto quarto. Toma uma ducha e então resolve dar uma volta pela cidade. Avista uma roda gigante enorme, de estrutura delicada, com cestos vermelhos dispostos regularmente e oferecendo desconfortável acomodação aos usuários. Caminha até a margem do rio. As águas tinham coloração azul clara. De perto não pareciam barrentas como vistas do avião. A vegetação era de fato modesta. Apenas algumas árvores de galho seco próximas ao rio. Pequenas plantas dispersas irregularmente e a grama rarefeita abrigando o solo escuro. Observa ao longe, na outra margem do rio, uma faixa branca que não pôde discernir tratar-se de acúmulo de neve ou de espuma branca na superfície do rio. Visitou em seguida uma estação de trem em estado lamentável, pobre e com suas vigas de concreto em exposição de ferrugem.
Na volta ao hotel, Odair jantou com os dois engenheiros russos. Conversaram pouco, porque ambos falavam inglês sofrível. Orgulhosos, narravam antigos feitos da base de Baikonur. Disseram-lhe que já conheciam outro astronauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos Pontes, que de lá tinha sido lançado ao espaço em março de 2006. Comentaram a respeito da disposição da base tecnológica espacial. Havia 9 complexos preparados para lançamento de foguetes e 11 edifícios. A base era dividida em 3 partes, identificadas como sendo a região central e os flancos, direito e esquerdo. Cada um desses setores receberam o nome de importantes colaboradores do programa espacial russo. A região central denominava-se Sergei Korolev, o flanco direito, Mikhail Yangel, e o esquerdo homenageava em seu nome Vladimir Shelomey. Contaram-lhe que o primeiro setor construído foi a região central, nos anos 1950. Depois, a estrutura física foi expandida nas direções leste e oeste do complexo. No início, faziam-se apenas testes, mas pouco depois, Baikonur foi transformada em plataforma de lançamento de foguetes ao espaço. O setor Korolev crescera muito nas décadas de 60 e 70, impulsionado pelo programa lunar e o desenvolvimento de um lançador de foguetes chamado Energia. Curioso, Odair pergunta: permita-me, quando surgiram os flancos direito e esquerdo? O flanco direito, responde pacientemente um deles, esforçando-se no inglês. Está na área surgida na década de 60 com o desenvolvimento de várias famílias de mísseis balísticos e de novos lançadores de foguetes. Depois, o setor cresceu ainda mais com a construção do impulsionador Cosmos 1 e do lançador de foguetes Zenit 2. O brasileiro não sabia a diferença entre um impulsionador e um lançador de foguetes. Não quis, porém, perguntar a respeito. Apenas interpela. E o flanco esquerdo? Quando ele surgiu e o que se desenvolve nele? Surgiu pouco depois, respondeu sem precisar um momento. Nesse setor da base, desenvolveram-se várias gerações de lançadores balísticos e de mísseis. O local foi utilizado para teste e lançamento dos foguetes Proton. Odair já tinha ouvido falar dos poderosos foguetes. Lera algo a respeito no livro de Carl Sagan. De fato, os russos estavam avançados nas construções de foguetes espaciais. Ele pergunta-se como seria possível serem desenvolvidos em tecnologia espacial e viverem de uma maneira deveras descuidada e desconfortável, abrigados em apartamentos horríveis, quase sem automóveis nas ruas, pouco consumo. São os paradoxos do extinto comunismo real, segredou. No dia seguinte, logo pela manhã, rumaram a base por uma estrada que corria em direção ao norte. Percorreram algo como 30 quilômetros em linha reta. Enquanto avançava, a emoção tomava-lhe ao pensar que, finalmente, após alguns meses de espera, iria encontrar a espaçonave, sua futura casa por 2 pares de anos. No meio da paisagem de escassa vegetação, avistou 2 imensas torres de estrutura metálica com vigas entrelaçadas em tonalidade cinza. De dentro delas saía, em cada qual, imensa tubulação que se projetava para fora em ângulo de 45 graus na direção do solo no qual mergulhava. Passaram por elas, depois deparou-se com uma torre de acesso a foguete de uns 50 metros de altura e aparentemente abandonada. Mais adiante, identificou uma estrutura semelhante, agora na companhia de um foguete estacionado em posição vertical de lançamento, que se fazia acompanhar por 2 imensos cilindros. Avançando um pouco mais, seu coração dispara ao ver uma espaçonave colada a enorme conjunto de um cilindro principal e 2 auxiliares menores. Contudo, logo percebe que não se trata da Anne Frank, era um ônibus espacial russo, muito parecido com a versão americana. Finalmente, Odair encontra sua espaçonave. Postado em posição de lançamento, o veículo era enorme. Calculou que cerca de 3 vezes o tamanho de um ônibus espacial. Aderidas a ela, jaziam 4 estruturas cilíndricas que deveriam ser seus foguetes carregadores. O carro para e o engenheiro mais calmo diz então: eis a sua nova casa. Apresento-lhe a super espaçonave Anne Frank, o mais magnífico projeto de engenharia da história da humanidade. Após despedir-se dos engenheiros russos, Odair desce do carro. Caminhava a passos lentos, a cabeça levantada, admirando de cabo a rabo a imensa estrutura. O dia estava claro, o céu completamente azul.
A luz solar refletia-se nas paredes externas da espaçonave, que cintilava como uma joia preciosa. Um dos organizadores convida-o a que se dirija à marquise situada a uns 800 metros do sítio de lançamento. Lá estavam ordenados diversos itens de peças que aguardavam serem transportadas até o interior da nave. Passe em revista os objetos, enquanto percorre o corredor central do abrigo. Tinha a companhia de 2 técnicos que comentavam a respeito de cada coisa. Vestimentas, toalhas, artigos de tocador, roupas de cama, calçados, malas, bolsas, utensílios, alimentos, líquidos, equipamentos, armas e veículos. Assentia a tudo com um movimento na cabeça e um repetido ok. Por fim, posicionou-se ao lado de estranho veículo terrestre de 6 rodas. Conhecia sua réplica, agora se deparara com um original. Um detalhe ainda não havia observado. Impresso em letras discretas nas suas 2 laterais aparece o nome do veículo, Schindler, homenagem óbvia. Ele pediu que contasse na bagagem ao menos flores artificiais, porque gostava muito das naturais e presumia não ser possível conduzi-las ao interior da espaçonave. Surpreendido pelo desconhecimento dele, o técnico revela-lhe que na lavanderia da espaçonave havia um espaço isolado no qual poderia cultivar flores, verduras e hortaliças para deleite e alimentação. E que esta pequena agricultura serviria como terapia ocupacional, além de se prestar a experimentos sobre cultivo em espaçonaves. Aponta então para uma ala, no salão em que se encontravam, na qual Odair pôde constatar diversas caixas empilhadas, contendo mudas e sementes para levar ao espaço. Depois de percorrer todos os objetos guardados na marquise, Odair foi encaminhado à sala onde estavam sendo cuidados os trajes espaciais. Na maior parte da viagem, poderia utilizar roupas comuns, porém, no lançamento da nave e em trechos em que ela estivesse exposta a altas temperaturas ou elevada radiação externa, como na reentrada na atmosfera ou na passagem pelo buraco de verme, precisaria vestir-se com esses trajes. Havia ainda 2 tipos de roupa de astronauta adaptados a caminhadas no espaço, contendo uma mochila com controles e dispositivos de propulsão. Para cada tipo de traje espacial, havia 2 modelos com combinação distinta de cores e detalhes decorativos. Em todos, estampado numa das mangas, a representação brasileira do círculo estrelado místico, inscrito no losango ouro da bandeira, e na outra manga o pavilhão dos Estados Unidos e logo acima dele a estrela de Davi em tonalidade azul. Na altura do peito, de um lado o emblema da missão, com o desenho de Hermes correndo, e do outro o emblema de seu time futebolístico do coração, o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Odair quase não acreditou que tal brincadeira fosse concebível em uma missão cercada de pompa e seriedade. O que é isso? O distintivo do Corinthians? Indaga. Nos disseram que era seu querido time de futebol, responde um dos técnicos. Pensamos então em fazer uma homenagem, um agrado ao herói protagonista da missão. Odair começa a gargalhar. De fato, achou divertida a brincadeira. Não se contém e passa a narrar ao sujeito, que pelo inglês sofrível devia ser russo, cazaque ou coisa assim, glórias passadas da sua adorada equipe de futebol. Narra histórias corintianas, como a conquista de 1977, e pergunta se ele sabia que o Corinthians tinha sido campeão mundial. Em resposta, o técnico começa a citar uma lista de nomes de jogadores, mal pronunciados, porém inteligíveis. Dida, Kleber, Vampeta, Rincon, Marcelinho, Carioca, Ricardinho, Edilson, Luizão. Nossa, você conhece o nome dos atletas? Vocifera surpreendido, ao que o sujeito retorque. Na Rússia adoramos futebol e sempre que podemos procuramos acompanhar pela televisão as grandes disputas. Os canais esportivos transmitem muitos jogos ao vivo. Eu assisti a quase todas as partidas do primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA. Estava dividido entre torcer pelo Corinthians ou pelo Real Madrid de Roberto Carlos, Redondo e Raul, também um grande time. O empate na disputa entre eles foi emocionante. Depois da partida entre Corinthians e Al Nassr, com um gol fantástico do colombiano Rincon, passei a torcer só pela equipe brasileira. A conquista foi merecida, completou, de expressão irônica, o provável russo, conhecedor de futebol. Odair nota então a alegria dos envolvidos na missão em trabalhar nela. E isso reforça ainda mais seu compromisso com o pessoal do Hermes. Os próximos dias foram de preparativos para o lançamento. Percorreu por diversas vezes o interior da nave, acompanhando e supervisionando as ações finais, quando não, recebendo instruções detalhadas sobre cada detalhe e de como deveria proceder numa gama variada
de situações. Na véspera do lançamento, pediram para que durma mais cedo e que tome medicação a fim de preparar seu organismo para a partida e também visando facilitar o sono. De manhã, ele despertou entusiasmado, apenas um pouco ansioso com o momento especial que se aproximava. Tomou uma refeição controlada e foi conduzido à sala onde uma equipe de técnicos vestiram-no com um traje espacial amarelo claro, com detalhes em verde e todos os simpáticos adornos que conhecia. Olha no espelho e vê-se elegante. O traje era bem ajustado ao corpo, não tinha engordado muito e não o fazia sentir-se desconfortável. Quase não lhe tolher os movimentos. Ao sair da sala, uma centena de técnicos e cientistas veio cumprimentá-lo. Antes de subir no elevador da torre de acesso à espaçonave, ele teve um rápido e emocionado encontro com os primeiros representantes do projeto Hermes que havia encontrado ainda no Brasil. Lá estavam quase todas as pessoas que tinha conhecido na congregação israelita de São Paulo. O Rabino Mor, emérito da congregação, o senhor de testa comprida e arredondada, com cavanhaque e bigode, o mais informal, com cabelo de topete, e algumas das mulheres da congregação. Estavam ainda todos os 3 americanos que conhecera por lá. O diretor da UDA, o sábio com cara de máscara chinesa e o físico John Matter. Também constava no grupo o grandalhão loiro e curvo, técnico do projeto que havia recebido em casa. Este é um momento muito gratificante para a UDA, inicia a fala o diretor. Em quase um século de iniciativas de apoio à comunidade judaica de todo o mundo, nenhuma missão poderia igualar-se à grandeza e ao alcance desta. Depositamos no sucesso da missão toda a nossa esperança de reverter imensa injustiça que sempre comoveu não apenas nosso povo, mas todo ser humano provido de mínima compaixão. Odair, siga em frente, siga adiante, e lembre-se sempre de nossa turma, da fé que temos em ti, e leva consigo todas as nossas esperanças. No inferno de Dante há um portal em que se pede ao infeliz que passe por ele para que deixe de fora todas as esperanças. Pois bem, que sua entrada pelo portal da nave Anne Frank represente o contrário disso, que ao passar por ela, todas as esperanças estejam contigo e também em nossos corações. Ouvi-lo? Fez a lágrima escorrer de seus olhos. Abraçaram-se calorosamente e os representantes começaram a entoar belíssimo canto hebraico, conhecido como Inniarno, ou Se Estiveres Trancado. Se estiveres trancado, saia pela porta dos generosos, pela porta do céu, olhando fixamente para o céu. Neste inferno que ata suas mãos, você sacrificaria seu conforto? Faria o seu caminho por terras estrangeiras? Lute contra a escuridão. Anjos clamam seu nome. Você é capaz de ouvir o que eles estão dizendo? Você permanecerá o mesmo? Lembre-se de que toda a sua vida foi um teste. Você irá encontrar o portão aberto, mesmo que seu espírito não esteja atento. Abra seu coração e feche seus lábios enquanto fala. Traga o céu e as estrelas para a terra e para mim. Comovido, Odair manifesta-se brevemente. Entendo o quanto o poema é profundo. Há um mistério nisso tudo. Está bem. Só tenho de seguir em frente. Irei já para a espaçonave. Despeço-me de todos. Um dia terão notícias de mim. Tenho certeza disso. Neste momento, adentra a sala, um auxiliar entregando-lhe o capacete e pedindo para que o acomode na cabeça antes mesmo de entrar na espaçonave. Na sala de comando da Anne Frank, instala-se na poltrona principal. Os técnicos, por um comando, posicionaram-na quase na horizontal. Prendem-no a um sistema de cintos de segurança e, despedindo-se, pedem que aguardem alguns minutos até o lançamento. 100 toneladas era o peso da nave. Ainda por cima, estava aderida a 4 enormes estruturas cilíndricas, 2 contendo combustível sólido e 2 de hidrogênio e oxigênio líquidos. Os propulsores de combustível sólido pesavam 500 toneladas cada. Já os 2 propulsores adicionais pesavam cada qual 200 toneladas. Portanto, no total, a estrutura decolando correspondia a 1,5 mil toneladas. Um único foguete propulsor de combustível sólido, que carrega sozinho todo o peso da estrutura para cima, no momento do lançamento, tinha um poder geral de 36 milhões de watts de potência, o equivalente a 49 mil cavalos. Para se ter uma ideia do que isso representa, é como se os motores de 98 Ferraris de 500 cavalos cada, funcionando ao máximo, estivessem somando sua potência.
Odair sempre sonhou dirigir um carro como este, bem mais potente do que seu modesto automóvel no Brasil. Agora, estava no comando de um veículo infinitamente mais possante do que o ostentoso modelo italiano. Começa a contagem regressiva. No momento exato, Odair nota forte compressão de seu corpo contra a poltrona. A espaçonave estava subindo. Sentia a intensidade da enorme explosão no interior do foguete propulsor. A nave trepidava ligeiramente. No interior do capacete, produzia-se uma concentração reforçada de oxigênio, a fim de nutrir as células de seu organismo, no momento em que a própria circulação sanguínea devia estar prejudicada. Poucos minutos após o lançamento, ouviu o estalo do foguete propulsor, desacoplando-se da nave. Imediatamente pôde verificar no monitor que o propulsor de combustível líquido havia começado seu trabalho. A Anne Frank ganhava altura. O monitor à frente registra a distância em relação à superfície do planeta. Já estava a quase 500 km de altura. Neste momento, ele decide acionar a abertura da capa externa de proteção da janela frontal da nave. A cortina subiu e pôde visualizar o espaço exterior. O céu já estava escuro e as estrelas começaram a projetar-se com muita nitidez. Passou a sentir o corpo mais leve e, à medida que a espaçonave ia se desacelerando, iniciava aos poucos a passagem para o estado de imponderabilidade, ou seja, a situação de microgravidade. O rádio começou a falar. Base de Baikonur para Anne Frank. Reporte a situação do tripulante e estado no interior da nave. Câmbio. Situação conforme prognósticos. Bom estado de saúde. Empuxo do foguete auxiliar 2 em fase de diminuição de potência. 2 minutos para desacoplá-lo. Câmbio, responde a base. Muito bem. Mantenha os olhos nos monitores. E informe-nos de eventuais anomalias. Câmbio. Ok, finaliza laconicamente. Neste momento, ele estava autorizado a retirar os cintos e iniciar um passeio pela sala de comando. Sentia um pouco de enjoo, as extremidades do corpo, nas mãos e nos pés, úmidas e geladas. Retira o capacete e aspira então o ar no interior da espaçonave. Fazia 18 graus e o clima lhe parecia bem agradável, sentia um discreto perfume. Olhava através das janelas e via o perfil esférico da Terra. Abaixo, o desenho de um continente, a imensidão do azul do mar, o esbranquiçado de nuvens enormes, alongadas ou definindo espirais. O desenho do norte da África exibia-se em detalhes, límpido, sem nuvens. A atmosfera, na linha do contorno da Terra, apresentava-se com uma gradação de azuis cada vez mais escuros, até a fronteira borrada com o véu do espaço, o breu do espaço. O rádio informa. Base de Baikonur, câmbio. Iniciando os procedimentos de abertura dos coletores principais. Acompanhe pelos monitores e informe a situação, câmbio. A imagem da ladrilhada superfície externa da Anne Frank aparecia nos monitores. Mirando-os, Odair pôde observar no dorso da nave, em duas áreas opostas, a abertura gradual dos compartimentos, à medida que duas portas deles deslizavam para os lados. Descortinaram-se as entradas, onde se encontravam recolhidas antenas parabólicas coletoras de partículas. Pede permissão à base de controle, a fim de se dirigir à ala do laboratório e subir flutuando, agarrado aos degraus de uma parede, até ir ter com a enorme tampa arredondada de vidro na parte superior da espaçonave. De lá, pôde observar as imensas orelhas ejetando-se da nave em movimento suave, que terminou por situá-las em um plano ligeiramente oblíquo em relação ao corte transversal e numa distância entre si um pouco maior que a largura da nave naquela seção. A espaçonave agora dava a sua graça de Mickey Mouse, com as antenas coletoras lembrando as orelhas do ratinho, e os foguetes propulsores sobressalentes parecendo dois braços. O equipamento ruidoso novamente soou. Iniciar os comandos para o início da coleta de partículas. Câmbio. Perfeitamente, retruca. Voltou ao assento dos controles. Deslizando o dedo na tela sensível, aciona a operação. Lia os níveis de matéria sendo coletada pelas antenas e acumulando-se no reator fotônico, basicamente hidrogênio, hélio e partículas de estruturas atômicas simples como lítio, berílio e boro. No interior do reator, os elementos eram quebrados e seus pedaços, na forma de prótons, ficavam armazenados e pronto para a fusão com a antimatéria, também capturada pela parabólica. Teria de esperar algumas horas até que se alcançasse quantidade crítica de partículas que permitissem o início da reação. Enquanto isso,
ele resolveu buscar na memória dos computadores o banco de dados com os arquivos de música. Seleciona Space Odyssey de David Bowie e fica ouvindo-a e cantarolando. Ground control to Major Tom. Take your proton pills and put your helmet on. Passeia pelos aposentos da nave, apoiado numa das janelas, contempla deslumbrado a superfície da Terra, na parte escura do planeta, ainda à noite. Observa a profusão de luzes na América do Sul, especialmente a de cidades brasileiras. Identificou o enorme brilho de São Paulo e o menor de outras cidades maiores da região, em especial Santos, Campinas e Ribeirão Preto. O encantamento em observar demoradamente a Terra da perspectiva do espaço só foi interrompido pelo sinal dos monitores alertando que o nível de combustível acumulado nos reatores já era suficiente para iniciar a fusão entre matéria e antimatéria. Retorna ao painel da nave, optando pelo comando manual, e com um gesto aciona o processo. Tão logo a fusão inicia-se, enorme energia começa a impulsionar a nave. Em poucos minutos imprime-se a aceleração adequada. A gravidade volta. Sentia-se pressionado na poltrona. Seu corpo parecia agora muito pesado. As articulações doíam. Era o começo da longínqua viagem em direção a signo X1. A espaçonave estava programada para alçar o voo, alcançar o alvo. Seus sensores registravam a posição dos astros e orientavam-na por ela e pela radiação específica emitida por essa estrela. Agora se inicia a rotina que guiará a vida de Odair por 4 anos. Subiu até o laboratório de olhos nos instrumentos do telescópio. Programou-o para observar a constelação que o aguardava. Enquanto a Terra ia se tornando uma esfera cada vez menor, admirava também o esplendor dos raios solares no espaço. O Sol era insuportável de se ver fora do abrigo terrestre, onde não se tem a camada protetora da atmosfera que o torna bem mais aprazível. Do espaço é uma tormenta. Porém, à medida que a nave ia se afastando, a estrela tornava-se bem menos importuna.